Olá, turma, tudo bem? Então, pessoal, nós estamos aqui com a apostila didática de vocês e o estudo, né, vai ser sobre os polímeros. Vamos começar esse estudo sobre polímeros, tá? Então, o ponto de partida aqui, ele vem perguntar e ele vem fazer essa provocação para vocês, que é: os plásticos são materiais constituídos por moléculas de grande tamanho e massa molecular, formados por N repetições de moléculas menores, denominadas polímeros. Atualmente, esses polímeros sintéticos são os materiais mais usados em nosso dia a dia. Identifique alguns materiais usados por você diariamente que são feitos de plástico. Daí é para vocês, né, pensarem aí o que é feito de plástico que vocês utilizam no dia a dia. Os plásticos provocam uma grande revolução no acondicionamento de diversos produtos, trazendo vantagens em razão de sua leveza e durabilidade. Porém, seu uso indiscriminado provoca problemas ambientais de grandes dimensões, principalmente devido à dificuldade para realizar sua reciclagem. De que forma é possível colaborar para a reciclagem desses materiais? Então tá aí, né? Duas perguntas aí para vocês, duas provocações para vocês pensarem, né? Não existe resposta correta aqui. Aqui o que ocorre é, né, uma resposta pessoal. Quais são os objetivos dessa unidade? É compreender as principais características dos polímeros, em especial dos sintéticos, e sua importância na sociedade atual. Refletir, desculpe, sobre questões relacionadas ao descarte dos materiais constituídos por polímeros sintéticos, tanto por meio da reciclagem quanto inadequadamente no meio ambiente. Então tá aqui, ó. A palavra polímero, do grego polímeres, muitas partes, é utilizada para designar uma classe de compostos formada por macromoléculas constituídas pela repetição de pequenas e simples unidades de plásticos, denominadas monômeros. Então, o que ocorre, turma? Ocorre que os polímeros, eles são feitos por monômeros. E daí, quimicamente, você vai fazendo a repetição desses monômeros para obter essas macromoléculas que vão formar o polímero. Então aqui ele dá, né, ele mostra uma representação didática aqui, né, de monômero com monômero. Quando você une dois monômeros, você tem um dímero, tá? Quando você une três monômeros, você tem um trímero. Quando você une quatro monômeros, você tem um tetrâmero. E assim vai, né? E quando você une vários monômeros, monômero é uma unidade química igual, tá? Nós podemos pegar aí o exemplo do etileno, né? Que é CH2 dupla CH2, tá? Ou eteno, né? E daí você quebra essa ligação π e faz a repetição. Você vai unindo o etileno, o eteno. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é isso, tá? Então imagine essa situação aqui, ó. Você tem o monômero, o etileno, ele é CH2 dupla CH2. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe, tá, pessoal? Me desculpe, eu fiz uma ligação a mais. O que a gente vai fazer? A gente vai quebrar essa dupla ligação, tá? Então, não tem borracha aqui? Você quebra a dupla ligação, a ligação π, então você vai formar duas valências. Daí o que acontece? Daí você pode unir, nesse caso aqui, outro monômero, tá? Outro monômero. Eita, que tá uma dificuldade hoje, eu vou falar para vocês. Outro monômero aqui, ó, CH2
CH2. Então, o que eu queria mostrar para vocês, isso aqui, ó, é um monômero, tá? É o eteno ou etileno. Ele foi quebrada a sua dupla ligação e fez a ligação aqui com esse outro monômero, né? Então esses dois monômeros ligados, eles formam um dímero. Se fosse 3, né, formam um trímero e assim vai. E o que é o polietileno? Esse plástico que é muito utilizado aí em sacola de mercado, né, muito utilizado em balde, revestimento de fio, garrafa, né, essas garrafinhas de água. Então, veja, turma, o etileno, né, ele é uma união de várias repetições iguais que se chamam monômero. O monômero, né, do polietileno é o etileno, a polietileno, muitos etilenos, né? E daí você tem a formação, né, desse polímero, tá? Então a unidade do polímero se chama monômero. Vários monômeros unidos, né? A gente tem um polímero, tá? Aí os polímeros, eles poderão ser classificados de duas formas. Os polímeros naturais, que são formados por um monômero que são encontrados, formados por monômeros que são encontrados na natureza, como a seda, fibra de algodão, a borracha, né, nos polissacarídeos, como celulose, amido e glicogênio nas proteínas. Então isso aí são polímeros naturais, né? Celulose lá da parede celular das células vegetais, né? O amido, que é a forma de armazenamento de carboidrato, de polissacarídeo, né? De açúcar, que as plantas armazenam, né, como reserva e a gente utiliza como alimento. E o glicogênio também, que é armazenado, né, como no fígado lá, e às vezes por uma diminuição na nossa taxa glicêmica, o glucagon, aquele hormônio liberado pelo pâncreas, ele vai até o fígado, né, e estimula a liberação de glicogênio para o fígado, para o sangue, né, para que a taxa de glicose fique normal. Né? A pessoa do diabetes tipo 1, ela não consegue fazer esse feedback. Né? Por isso que às vezes baixa demais a insulina, a glicose quando ela toma insulina, né? E ele não consegue repor isso aí. Daí a pessoa entra na chamada hipoglicemia, que é muito perigoso. Vai ter os polímeros sintéticos, né? Que em geral são sintetizados quimicamente da matéria-prima derivada do refinamento da transformação do óleo cru do petróleo. Então, naturais, aqueles que são encontrados na natureza. Sintéticos, em geral, da matéria-prima derivada do refinamento e da transformação do óleo cru ou do petróleo, tá? Entre os polímeros sintéticos, o plástico, além de ser o mais conhecido, revolucionou o século XX, pois exerceu papel fundamental na sociedade moderna. Presente nas mais diferentes formas, ele é utilizado em uma infinidade de objetos e utensílios que vão desde artigos de higiene pessoal e embalagens de alimentos até peças de eletrodomésticos e automóveis. Né? Baixo custo, né? Por isso que se utiliza em embalagem. Era para ser descarte no processo de refinamento do petróleo e acabou virando um subproduto hoje que é muito importante, economicamente muito bom também. O processo de produção dos polímeros em laboratórios é conhecido desde 1860, porém somente em 1870 foi desenvolvido o primeiro, o celuloide. Apesar de os primeiros polímeros terem surgido tempos atrás, o domínio desse campo da química é bastante recente e foi somente durante a Segunda Guerra Mundial que a utilização industrial se desenvolveu. Tá, turma, aqui na página 6 de vocês tem dois textos
importantes para vocês lerem, para entender. É como foi inventado o plástico, tá? Eu não vou ler por causa do nosso tempo é curto. E é possível fazer plástico sem usar petróleo, né? Então tá aí. 2 textos, espero que vocês leiam, para vocês entenderem melhor essa questão. Tem um experimento, esse experimento eu geralmente faço com os meus alunos, tá? Para vocês verem a questão, né, do experimento dos chamados termoplásticos. Então, os termoplásticos convencionais são encontrados principalmente nas embalagens plásticas, como garrafas, copos descartáveis, potes, sacos plásticos, etc. Esses polímeros também são classificados como filiformes, pois podem ser moldáveis por repetidas vezes pela variação de temperatura. Então aqui, ó, eles não possuem ligações cruzadas, as moléculas, tá? Só ligações, né, desses polímeros de forma longitudinal. Eles não se ligam, esses polímeros entre eles. Eles formam como se fossem camadas poliméricas, tá? E daí, quando eles são aquecidos, é possível moldá-los. Então, são os chamados termoplásticos. Aqui um vídeo, turma, sobre esses termoplásticos, né, para vocês verem. Ele vai explicar aí. Quando aquecidos, alguns polímeros amolecem gradualmente durante um determinado intervalo de temperatura e podem derreter. O líquido formado é caracterizado por alta viscosidade e moldabilidade. Quando resfriada, esta substância endurece. Os polímeros que apresentam este tipo de comportamento são chamados de polímeros termoplásticos. Outros polímeros, conhecidos como polímeros termoendurecíveis, não derretem com o aquecimento. No entanto, eles podem ser destruídos quando a temperatura aplicada é muito elevada. Tá aí, né? Vocês viram o vídeo, agora vamos dar sequência, né, aqueles polímeros que são classificados como termofixos. Então, de acordo com o comportamento dele, a temperatura, né? Termoplásticos são aqueles que se moldam a uma determinada temperatura por não ter ligação cruzada, e os termofixos eles têm as chamadas ligações cruzadas, tá? Então eles não vão se moldar à temperatura. Não sei se vocês já viram em construção civil que tem os conduíteres. Os conduíteres eles são resistentes à chama e são resistentes a alta temperatura. Então, se coloca o conduíter dentro de canos na parede para que se possa passar a instalação elétrica, porque se der um curto-circuito, curto-circuito, né, o que vai ocorrer? Pode, né, que por ele estar dentro desse plástico termo-resistente, né, ele não sofra, ele não queime, a casa não venha pegar fogo a partir desse circuito elétrico, tá? Então assim, ó, os termoplásticos podem ser moldados várias vezes em diversas formas, pois amolecem quando aquecidos e endurecem quando resfriados. De acordo com o comportamento dos polímeros durante o aquecimento, eles também podem ser classificados como termofixos, como eu tinha falado aqui, pois apresentam, né, ligações cruzadas. As ligações covalentes, que são as responsáveis pelas ligações cruzadas, elas não são quebradas facilmente. Então tá aqui, né? Em geral, os termofixos são mais rígidos e mais frágeis que os termoplásticos. Porém, sua reciclagem é mais complicada, pois o aquecimento a altas temperaturas promove a decomposição do material antes do processo de fusão. Como exemplo, pode ser citado a borracha vulcanizada, o baquelite, poliuretano, né? Lembrem lá do baquelite, lendo o texto que eu indiquei para vocês lá no início, o poliuretano, o silicone, a caseína e os epóxi, né? Esses epóxis são aqueles que têm um catalisador
e tem o epóxi, daí você mistura os dois. Comercialmente tem o araldite, né? Que é utilizado como uma cola. Beleza, pessoal? Seguimos na próxima aula.